Que o número de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil aumentou mais de 40%, isso durante a pandemia de Covid-19. O percentual da doença passou de 9,6% para 13% no primeiro trimestre deste ano. A pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a organização Strategies, revelou que a depressão atinge mais as mulheres, sendo 18% neste ano e 13,5% antes da pandemia. Entre pessoas brancas, cerca de 16% foram diagnosticadas com a doença e antes da pandemia eram 11%. Já as pessoas negras, o percentual passou de 8,8% para 11,8%. 9.000 pessoas foram entrevistadas por telefone, sendo metade por aparelho fixo e metade por celular, no período de janeiro a março. A pesquisa abrange as 5 regiões do país, incluindo a população das capitais e interior. Segundo a empresa, os dados tratam apenas de pessoas que conseguiram um diagnóstico para o problema, e não necessariamente todas as pessoas que são atingidas pela depressão. Especialistas da universidade destacam que a falta de atividade física e a alimentação pobre em nutrientes são fatores de risco para as doenças crônicas e que afetam mais, segundo os dados, as populações mais vulneráveis. Antes da pandemia, 38,6% das pessoas praticavam atividades físicas regularmente, número que ficou em 30,3% neste ano. Pois é, Sula, como a gente viu na reportagem, é sempre importante procurarmos também a orientação médica, entender o que se sente. E por falar nisso, os deputados aprovaram um projeto que regulariza a telemedicina no Brasil. O que diz esse projeto, Sula? Então, Elias, a telemedicina, assim como a telesaúde de uma forma mais ampla, ganhou muita força na pandemia, no qual os consultórios, as pessoas precisaram ficar mais em casa e aí foi autorizado essas consultas pela internet. E agora, com esse projeto sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, depois vai seguir para o Senado e até então segue para a sanção presidencial. Isso é muito importante, Elias, porque a modalidade, então, dessa prestação de serviço, seja ela a forma de comunicação pelo computador, pelo celular, por voz, por imagens, por sons, no geral. Os profissionais da saúde, inclusive, Elias, que participarem desses atendimentos online nessa modalidade, vão ter validade em todo o território nacional. Por que isso é importante? Hoje, quando um médico ele tira o seu CRM, o seu cadastro regional aí de medicina, ele então fica vinculado a um estado onde ele vai atender. Através da telemedicina, isso ganha uma forma mais ampla. Ele pode atender de forma aí pela telemedicina, pelo computador, de forma nacional. Isso é muito importante porque assim como a gente tem também a telesaúde, isso vai ampliar para psicólogos, por exemplo, que já na pandemia também ganhou bastante força essas consultas online, E aí, Elias, visto então desse projeto ele sendo aprovado lá na Câmara dos Deputados, agora, como eu falei, ele vai seguir para o Senado. Se ele não tiver nenhuma mudança, ele vai seguir então para a sanção presidencial. Se ele tiver alguma mudança, ele volta para a Câmara dos Deputados para fazer as mudanças necessárias e depois então seguir para o presidente. A gente vê isso como um ganho muito grande, Porque antes da pandemia isso era inexistente, as pessoas tinham que ir até as clínicas consultar e agora tem essa facilidade. Uma pessoa, às vezes, que não consegue sair de casa, seja por alguma deficiência, agora ela consegue fazer ali pelo computador. Isso é um ganho muito grande. A gente espera que siga para a sanção presidencial em breve, não é mesmo, Elias? Sem dúvida, Sula. Olha, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você.